pessoal, sejam muito bem-vindos a uma edição mais de Perfil de Campeões, o programa da Brasil Photo Awards, a convocatória nacional para a Copa Mundial de Fotografia. Hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente um grande fotógrafo de natureza, um paisagista maravilhoso que é Anselmo Hoffman, com um trabalho que deixa qualquer um de boca aberta. Ele vai compartilhar com a gente o sentido da fotografia na vida dele. A gente vai conhecer a história de uma das suas fotografias mais emblemáticas e vamos entender as suas referências, as suas inspirações, tudo que contribui para que ele tenha o trabalho do nível que tem, que é o nível suficiente para representar o Brasil na Copa Mundial de Fotografia. A entrevista está uma delícia e eu te convido que acompanhe com a gente. Vamos lá, bem-vindo, Anselmo. Fala, Anselmo, boa noite. Olá, Renato. Boa noite. Tudo bem contigo? Que prazer finalmente Ótimo. poder colocar aqui cara no nome, né, que a gente vê no site, nas fotografias. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós fazemos essas entrevistas com o objetivo de aportar para a comunidade da BPA, essa comunidade de fotógrafos, artistas digitais que querem mandar seu trabalho para competir representando o Brasil na Copa Mundial de Fotografia. Mas aqui é um espaço onde nós falamos um pouco mais sobre do que somente o seu trabalho e as suas imagens que a gente já viu no site. A gente conversa um pouco sobre suas aventuras para fazer algumas dessas imagens. A gente conhece um pouco da pessoa do Anselmo e também sobre um pouco do critério, né, do Anselmo em relação a qualificação de fotografias, o que faz uma boa fotografia, o que potencia uma fotografia para ser uma boa candidata, né? Seja para um cliente, para um concurso, etc. Então, vamos começar, Anselmo. Eu acho que é a primeira vez que você participa aqui com a gente, então eu acho que nós estamos curiosos para conhecer um pouco de você e eu acho que a gente pode começar por alguns dados gerais seus, né? De onde você é, onde você nasceu, onde você mora, e também a pergunta básica inicial que não pode nunca faltar: o que levou o Anselmo a colocar a mão em uma Câmera. câmera fotográfica por primeira vez? Bem, primeiramente, deixa eu lhe agradecer pelo convite. Para mim é sempre muito bom, é muito gostoso, é muito confortável falar de fotografia. Eu sou apaixonado pela fotografia há muitos anos e sou fotoeducador, então gosto muito de falar sobre fotografia. E, bem, então, meu nome completo é Anselmo Hoffman. Eu nasci no sul do Brasil, em Santa Catarina, né? E a minha primeira profissão é médico. Eu sou cirurgião, sou Ok, médico. E, bem, atualmente eu estou morando em Salvador e eu vim para cá por causa desse trabalho médico, né? Então, eu ok. moro aqui já desde 2011, né? Atualmente aqui em Salvador, Bahia, esse estado maravilhoso, que me recebeu tão bem e que tem tantas belezas naturais também. Entre elas um litoral tão bonito, Chapada Diamantina, que é um lugar também, uma região belíssima de montanhas e vales, cascatas, rios. Então é um estado que eu gosto bastante, gosto de morar aqui. E aproveito bastante aqui também, né? Saio para fotografar, faço muitas imagens e posso mostrar um pouquinho desse estado aqui para o mundo também, né? Já tive fotos daqui da Bahia já premiadas, né? Em concursos internacionais. Isso é muito, muito Que bacana. legal. É É, um parque, para um fotógrafo como você, que faz um trabalho como o seu, é um parque de diversão onde você mora, né? Basicamente. eu costumo dizer que é meu jardim aqui, né? Legal, Deu bobeira, tô lá. Pego o legal. carro, fim de semana, um feriado, né? E é uma região com uma diversidade de paisagens muito grande, né? Montanhas, vales, cascatas, muitas trilhas, né? Gosto muito de fazer trilhas, então é um lugar que eu aproveito bastante mesmo. E é belíssimo, né? A Chapada é muito bonita, né? A fotografia entrou na minha vida de uma maneira bastante lenta,
e até um tanto quanto, eu diria, despretensiosa. Ok. Eu acho que eu comecei a fotografar na faculdade, que eu saía com um grupo de amigos, sempre muito ligado à natureza. Nasci num lugar onde a natureza é muito imponente, na região serrana de Santa Catarina. Minha infância eu passava trabalhando com meu pai era agricultor, então eu sempre tive muito contato com a natureza, sempre gostei demais do verde, da água, enfim, né, essas belezas naturais. E na faculdade a gente saía para acampar, sempre a ideia de aproveitar algum feriado era ir para uma região de natureza. Não gostava de cidade grande, preferia natureza em vez de cidade grande, em vez de litoral. E aí, nessas idas e vindas, assim, comecei a levar câmera fotográfica, comecei a fotografar, comecei a gostar, os amigos começaram a perceber as fotos bonitas, e dali fui progredindo, né, com a câmera. Teve um período da, da formação médica que eu tive que, praticamente eu parei totalmente de fotografar durante uns 5 anos, que foi o período da residência, que é muito intenso, muito exigente, realmente captura a gente e exige demais o nosso tempo, então eu parei. Mas sempre com aquela vontade de, não, vai dar tempo, vai chegar a hora que eu vou conseguir fazer o meu upgrade no meu equipamento e começar a fotografar de verdade. E isso aconteceu em 2011, numa viagem que eu tive a oportunidade de ficar morando fora um tempo, morei um tempo no Havaí, um tempo na Califórnia. Então, esses lugares assim foram tubos de ensaio perfeitos para eu adquirir toda a minha paixão fotográfica, né? No início da viagem, eu já comprei um equipamento, realmente um equipamento de entrada, mas um equipamento que já me permitiu controlar melhor a minha fotografia. Até então, eu tinha tudo automático, né? Que geralmente é no início. E aí, a partir daí, só evoluí, né? Realmente me identifiquei nesse nicho natural, natureza, paisagens. Então, a partir daí, só evoluí, né? Esse momento foi em 2010, 2011, mais ou menos. Assim Legal. começou a minha vida de fotógrafo. Então começou basicamente de acampamentos na época de faculdade. Foi de acampamentos. Eu lembro perfeitamente até onde, assim, que comecei a fotografar. Foram lá nos canyons lá do sul, do Rio Grande do Sul. Eu gostava muito de ir para aquela região que é muito bonita, né? Aham, E aí, nessas trilhas que eu fazia, levava a câmera e fazia muitas fotos. legal. E ali começou a paixão pela fotografia. Legal. Você percebeu que enquanto os amigos estavam tomando cerveja e vendo paisagem, você estava com a câmera tomando Eu estava foto, lá na né? beirada do precipício, lá procurando Aham. composição. É isso aí. Eu acho que é comum essa entrada para muita gente. Foi o caso comigo também e com vários conhecidos fotógrafos também passou dessa Acho que forma. a maioria, sim. Anselmo, no, você acabou de comentar, né, que o nível da sua foto foi melhorando e a gente gostaria de entender um pouco, principalmente para quem está começando e quem quer trilhar, né, no caminho da fotografia, quais foram as formas pelas quais o Anselmo conseguiu evoluir o seu trabalho, melhorar a qualidade do seu trabalho e chegar ao ponto de ter essa galeria maravilhosa que a gente vai mostrar para o pessoal daqui a pouco do que nós vimos no seu site. E o que você recomenda, né? Porque não necessariamente o que nós aprendemos, o caminho que fizemos, sempre estamos 100% orgulhosos disso. Talvez no dia de hoje nós temos uma posição, uma visão melhor que nos permite dizer eu fiz assim, mas eu te recomendo fazer dessa outra forma e tal. Então, destrincha um pouco pra gente essa parte aí, conta pra nós como foi pra você o seu aprendizado, a sua evolução e conta pra nós a sua recomendação para o fotógrafo que vive nos tempos atuais, como ele faz para crescer o nível da fotografia dele? Tem alguns pontos assim interessantes que se destacaram
ao longo da minha formação e eu olhando, né, fazendo essa retrospectiva, eu consigo encontrar esses pontos de maior destaque. Eu acho que o primeiro, Renato, é aquela palavra simples, básica de tudo que você faz, é o amor pelo que você faz. Eu me descobri cedo no meu nicho fotográfico. Eu sei que tem alunos que às vezes começam fazendo de tudo no início até encontrar, funilando, encontrar seu nicho. Eu me descobri cedo e eu nunca me desvirtuei do meu nicho. Então, assim, e eu sempre fiz tudo com muito gosto. Eu estava num ambiente que eu sempre gostava, e buscando o que eu gostava, e era uma maneira de registrar um pouco da minha emoção, né? A fotografia, para mim, na minha carreira, é a maneira de eu mostrar com os meus olhos, com as minhas lentes, na verdade, né? Com as minhas lentes, com meus olhos, e com as minhas lentes, aquilo que eu experimento em campo. Acho que esse é um dos grandes pontos assim fortes da fotografia, é, é, que tem um apelo mais de fine art, né? Fotografia com a composição mais bonita, é você tentar colocar o espectador para vivenciar aquilo que você experimentou em campo. Então, a minha carreira toda foi assim, né? Esse gosto por estar fazendo isso, muita paciência, muita paciência, muita imersão. As minhas fotos, elas são fotos que sempre tem uma bonita história por trás, tem uma aventura por trás. É uma foto que geralmente é uma conquista, né? Então, são imagens que geralmente elas vêm de uma conquista, vêm de um planejamento, vêm de uma trilha, vem de uma imersão na natureza, de uma procura por uma composição interessante. Então, e tudo isso está ligado com a paixão, com o gosto pela fotografia. Eu acho, a paciência, já falei, né? Muita paciência, não ter pressa. Hoje em dia, os fotógrafos têm muita pressa de chegar logo, porque a mídia, né? As redes sociais, elas nos jogam informações de uma maneira que nos sobrecarrega, né? E a gente encontra milhares, isso facilitou muito, né? A gente encontra milhares de perfis belíssimos nas redes sociais e a intenção é, eu quero chegar logo a isso, quero chegar logo a isso. Mas não é bem assim, né? O caminho ele é demorado. E na trilha desse caminho, o estudo, né? O estudo fotográfico é muito, muito importante. A fotografia, ela tem uma grande concentração de conhecimento, né? Isso vem desde dos pintores, né? Nossos pintores mais antigos, um que eu sou muito fã, que é o Bierstadt, Albert Bierstadt. Estudei bastante as obras dele, gosto muito da maneira que ele trabalha com a luz e então essa paciência e esse estudo, né? Estudar fotografia. Eu lembro que no início da minha carreira, nos primeiros anos ali, 2011 a 2015, eu estudava praticamente todo dia, todo dia. A gente tem a impressão de que foto é abertura, ISO, velocidade, mas é um mundo além disso, um mundo enorme além disso, é muito além disso, né? E até hoje eu ainda aprendo muito com fotografia. E não vou parar de aprender, né? Então, estudar é muito importante, realmente. Ah, eu acho que esses pontos são bem importantes na carreira, né? Imersão, já falei, acho bem importante a gente, quando chegar em uma cena, ter a imersão nesse lugar. Para mim, a imersão ela é você se conectar com a natureza e a partir dessa conexão, você se despreocupar um pouco com o teu equipamento e deixar que aquele ambiente consiga interagir e a partir daí sim você procurar as composições. Eu acho que dessa maneira a natureza te entrega mais, você estando com a cabeça mais livre, mais conectado com as coisas que estão na tua volta, eu acho que ela consegue te entregar mais. Então são uns Que legal. pontos interessantes assim da evolução na fotografia natural. E nessa época, na verdade, 10 anos, quando
falamos em termos de evolução de internet, disponibilidade de informação e tal. Na verdade é que o salto não está assim tão enorme, mas você sente uma diferença em relação a que tão disponível nós temos hoje informação para estudar e para melhorar a qualidade do nosso trabalho na Com fotografia? certeza, com certeza. A gente tem hoje muito mais material fotográfico, né, disponível. Cursos, né, saíram muitos cursos, né, na pandemia. E então, e material gratuito bom, né, de qualidade a gente encontra, procurando com cuidado a gente encontra. E aprendi muito dessa maneira na minha carreira, né? Procurando, procurando. Só que aprendi muito aos pedaços, muito aos pedaços. Nunca eu fiz um curso assim do início ao fim. Fui aprendendo aos pedaços e fui adaptando ao meu estilo fotográfico, né? Isso acabou lentificando um pouco o meu processo de aprendizagem, né? Eu acho que olhando para trás hoje, se eu tivesse feito um curso bem feito lá no início, talvez a minha ascensão ela fosse um pouco mais rápida. Talvez fosse um pouco mais rápida. Mas assim, não tenho nenhum arrependimento porque sempre em toda a minha carreira eu fui paciente e nunca eu tive a pretensão de chegar logo no topo. E ainda não estou, ainda acho que não estou. A gente está sempre procurando evoluir mais. A gente é muito crítico, né, com a nossa fotografia. Sempre tem algo que a gente pode melhorar. Anselmo, falando desse processo de aprendizagem, você tem por aí algum nome que marcou você como fotógrafo? Que você, independente de que seja de Brasil ou de qualquer outro lado, aqui no nosso planeta, é, que você queira mencionar e sugerir para o pessoal conhecer o trabalho? Sim, eu acho que na minha carreira teve nomes assim interessantes que eu gostava e ainda gosto de estudar e tenho livros de muitas dessas pessoas aqui em casa. Hora e outra tô olhando, tô lendo, né? Eu acho que assim cronologicamente, eu acho que um autor que a gente não pode deixar de passar é um pintor, eu já citei, que é Bierstadt, Albert Bierstadt. As Ok. obras dele são incríveis, a maneira como ele trabalha com a luz, como ele trabalha com os contrastes. Ele é um autor alemão que morou nos Estados Unidos e retratava muito, pintava muito nas obras dele aquela região das montanhas ali da Califórnia. Então, ele tem obras belíssimas, os parques nacionais ali de Yosemite, de Cascade. Então, eu gosto muito de olhar as obras desse pintor, né? O detalhe, a maneira com que ele trabalha com a luz são brilhantes. Outros pintores interessantes, né? Rembrandt, até mesmo Monet, que trabalhava muito com, com a natureza, né? Reflexos de Monet, as folhas, a água quase sempre presente em todas as obras dele. E muito aprendizado. De fotógrafos, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, claro, Ansel Adams, que é nosso ícone, né? E a partir dele veio toda a metodologia de ensino também da fotografia, né? A partir das zonas, ele se preocupou com isso também, né? Com a maneira didática de ensinar a fotografia. E depois, eu acho que ali da época dele, da escola dele, é, do grupo, né? Do F66, o Edward Weston, que eu gosto muito. Ah, depois a fotografia que já começa a ficar colorida do Elliot Porter, que também é uma fotografia muito bonita, muito intimista. Eu adoro a fotografia dele. Ernest Haas também tem obras belíssimas, né? Que eu sou apaixonado pelas imagens que ele chegava nas pequenas coisas, né? Aproximava e aquilo ali transformava aquilo em como se personificasse algumas coisas, né? Aquelas imagens clássicas dele da folha de repolho, que parece uma pessoa deitada, né? Dos vegetais que ele fazia, é, ondas, dunas.
enfim, elementos simples que a gente encontra na natureza, mas ele conseguia trazer vida para esses elementos. Então, é um autor que eu gosto bastante também, o Ernest Haas. E são todos São autores bem muitos, antigos, né? Ali da época de 1900 e tanto, né? são Atualmente, muitos. eu acho que a gente não pode deixar de falar de Sebastião Salgado, né? Nosso orgulho nacional, né? O livro Gênesis dele é maravilhoso. Acho que ele trouxe toda a experiência fotográfica que ele tinha como documentarista, ele trouxe para a fotografia natural e teve um êxito incrível. Ah, Legal. é, Eu acho que a gente não vai ter tempo para todos os citar todo nomes que você mundo. está mencionando, Anselmo. Vamos deixar os outros nomes para uma segunda ocasião. Agora aqui, muito rapidamente, eu entrei na internet buscando o Albert Bierstadt e estou vendo o trabalho dele aqui. Eu vou compartilhar com o pessoal, tá É maravilhoso. maravilhoso. Realmente é divino. Agora, Uhum. eu acho, pode ser que não. Você deve ter muito claro, identificado, talvez no seu caminho ou no caminho das pessoas que você conheceu, porque você disse que é educador também na fotografia, então eu acho que além da sua história, você conhece a história de mais pessoas, né? Então, o que você, se tivesse que dar uma recomendação, Anselmo, para quem está fazendo fotografia de paisagem, de natureza, o que você aprendeu? O que foi para você assim um elemento que vale ouro, que no momento que você decidiu colocar um pouco mais de atenção nisso ou fazer essa coisa, a sua fotografia deu um salto importante. Se é que aconteceu isso, né? Devido a um fator como esse, assim, esses pontos de, 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 de mudança, né? Na vida, ou na profissão, ou na fotografia, que você tenha claro, ou que você note nas pessoas que é um passado, que passaram, né, por você nesse processo de educação. Uhum. Eu acho, Renato, assim, é um fator bem, assim, se a gente falar, a palavra ela é muito comum, mas você trabalhar com essa palavra em campo é um pouco desafiador e, na verdade, ela que vai te trazer tudo na foto, que é a luz, né? Eu acho que a gente aprender a trabalhar com a luz parece simples, mas não é, não é. Ah, a partir daí, eu acho que uma segunda chave, a composição, né? Eu acho que essas duas coisas juntas, elas fazem uma fotografia muito impactante, né? Podem fazer uma fotografia realmente ficar muito impactante. Na composição, vem o primeiro plano, vem os elementos de força, vem os elementos de design, né? Então, a composição é a chave, né, de uma boa fotografia. Você ter uma boa Legal. composição, saber escolher um primeiro plano, saber tirar os elementos que estão causando um pouco de, estão atrapalhando, causando ruído na sua imagem e distrações e ter uma composição bonita, né, a partir desse primeiro plano. E aí você ter a paciência de saber empregar uma luz adequada naquele ambiente, né? Interessante é quando você consegue uma luz boa de um horário, por exemplo, de um horário da margem do dia, ou você consegue uma luz mais dramática de um tempo mais fechado, que possa jogar uma luz em algum ponto da tua cena, né, no teu sujeito, no teu assunto. E então acho que esses dois pontos aí são São realmente chaves. o diferencial, né, para uma boa foto. Tá joia. O Anselmo, nesse período. é, é, Nesse período de pandemia, como foi para você a atividade na fotografia? Quero imaginar que você se desaparecia aí pela Chapada e provavelmente nesse aspecto não tenha mudado muito a sua vida, mas conta pra gente como é que foi.
Eu dava algumas fugidinhas por aqui pela Chapada, né? Mas não muito, porque muitos lugares estavam fechados. Mas alguns pontos eu conseguia, a gente conseguia chegar, né? Em alguns pontos mais isolados. Mas realmente muito limitado, né? Saídas fotográficas muito limitadas. Eu aproveitei da pandemia para desenvolver um grande curso de fotografia que eu já vinha, um sonho já antigo de fazer. Sempre fui educador na área médica, gostava muito de trabalhar com pessoas. Então, na pandemia, eu consegui desenvolver esse curso, fazendo algumas viagens pontuais para alguns lugares, gravando em campo, né? Fazendo um curso bem Sozinho? diferenciado, sozinho. 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 Uau. É. Foram quase 3 anos preparando esse Uau. curso. Demorou Ô, bastante. Anselmo, e a gente pode. Você tem isso disponível no seu site? Tem no meu site, tem tudo lá. Vamos lá, eu vou mostrar aqui rapidamente só para você me guiar em onde que a galera pode entrar aqui para Na página principal, conhecer no detalhe do menu seu curso. site. Lá, vou lá no aqui na home. Desce um pouquinho que já vai aparecer em cima cursos no menu. Aqui, tá aqui, cursos. É, Então entro aqui e é este conteúdo daqui exato. do lado Esse direito. é uma introdução para introduzir tudo que eu preparei, né? Os cursos que eu preparei. Na verdade, Renato, eu preparei um curso São completo. vários. São vários. Eu preparei um curso. A ideia minha era fazer um curso mais avançado, porque já existiam alguns cursos básicos, né? Mas aí eu não quis fragmentar. Eu disse, eu vou mostrar tudo que eu sei realmente, do meu jeito, né? E assim foi. Eu preparei um curso, assim, para quem está iniciando, pegando sua primeira câmera, até a parte mais avançada lá em tratamento de imagem, composição, tratamento de imagem, Photoshop. E é um curso completo, assim, foram mais de quase 3 anos, né? 1 ano e meio só de gravação, praticamente todo em campo, né? Eu gravei praticamente todo o curso em campo, muito didático, mostrando tudo que eu fazia em tempo real em campo e, e aí ficou muito bom. E depois eu resolvi fragmentar esse curso, deixar ele dividir por módulos, módulos iniciais, módulos intermediários de técnicas de composições e astrofotografia também, e depois os módulos mais avançados também de composições, de composição e balanço, a parte que fica mais S- Ok. técnica também, e aí tratamento de imagem. São 7 módulos, né? O São que eu 7 vi aqui na módulos, página agora. quase 140 aulas, muito tempo, mais de 30 horas de Uau, conteúdo. que legal. É, Você conseguiu tirar bastante proveito desse período de pandemia para fazer algo muito, útil. Eu tenho certeza de que muito, além de ajudar o pessoal que quiser desenvolver um trabalho como o seu, você deve ter aprendido muitíssimo também muito, nesse período, muito. né? Eu tive Esses que três estudar, anos. né, para fazer, para passar um conteúdo de melhor qualidade, eu tive que estudar. Tive que estudar também, né? Estudar e deixar o curso bem didático. Então aprendi sim, aprendi sim. Que Principalmente, legal. principalmente na área cinematográfica. Aprendi muito. Que legal, Anselmo. Vendo aqui o seu portfólio, eu vejo que você tem várias galerias, 4, 8, 11. Uhum. É, qual a gente poderia entrar aqui? Eu sei que o seu curso tem 7 módulos, provavelmente está bastante completo, mas para a gente ter, se a gente pudesse fazer um resumo rápido do que eu poderia aprender nesse curso, qual galeria você me recomenda para dar uma olhada? Eu acho que é de Landscapes, que é essa aí, com essa Essa. aí, aham. Legal. Aí tem os Que, principais que imagens. por certo, esta imagem da portada de fundo, ela é a imagem que o Anselmo participou com a gente representando o Brasil na WPC. Uhum.
Essas fotos, quero imaginar que são de vários lugares, né? Diferentes De vários países. lugares. Uhum. Namíbia, é, Califórnia, Chapada Diamantina, Nova Zelândia, Patagônia, Lençóis Maranhenses, muitos Legal. lugares. Anselmo, Islândia, se, Islândia, se, Aurora se, Boreal. se, se você pudesse definir para gente esse tempo todo que você teve em contato com a fotografia, estudando e desenvolvendo a sua técnica, você provavelmente identifica já um perfil, né, do Anselmo como fotógrafo, como artista, como um perfil de imagens, uma característica comum entre todas elas, um fio aí, um cabo que une Sim, o a seu gente vai trabalho. ganhando essa Como, identidade. como você definiria o seu trabalho? Se tivesse que contar para uma pessoa que não tem ele em frente para ver, como você definiria o trabalho do Anselmo? Eu acho que meu trabalho é muito contato com a natureza, é muita conexão com a natureza, com as cores, com os contrastes. Eu acho que basicamente isso, muita conexão natural. Legal. É, e eu queria fazer aqui uma conexão e perguntar para você o seguinte: com esse nível de trabalho que a gente está vendo aqui, eu estou absolutamente seguro que você deve ter submetido já a trabalhos para concursos, eventos fotográficos, Uhum. Brasil, incluso em outros lugares. O que você aprendeu com participar em concursos, Anselmo? Eu não, conta pra gente, é frequente que você faça isso? O que você tirou de bom daí? Pode ser que alguma coisa você até não tenha gostado, que você desaprendeu ou preferiu não tomar em conta. Conta pra gente a sua experiência em concurso, pra gente dar a conhecer um pouco a sua experiência com o pessoal que está pensando em Sim, participar aqui na eu BPA. acho que concurso, Renato, é uma oportunidade muito interessante para a gente conseguir medir um pouco o nosso trabalho. Não só isso, mas para mim uma das principais, dos principais desfechos de um concurso é eu medir meu trabalho. Como é que eu estou indo com o meu trabalho? Como é que o meu trabalho está evoluindo? Eu estou indo bem? Não estou indo bem? Acho que o concurso ele te dá essa resposta, né? A gente passa por juízes, né, muito criteriosos que analisam pontos realmente que importam numa boa foto, uma foto de qualidade. Então, o concurso ele te dá esse termômetro, né? Ele é um termômetro para você ver a temperatura do teu trabalho. Se o teu trabalho está quente, se o teu trabalho está bom, se o teu trabalho está lá em cima, ou você tem muito o que melhorar, né? Porque eu gosto muito de analisar as minhas imagens depois de um resultado de concurso para ver por que que as minhas imagens não foram escolhidas ou por que que não chegaram a ganhar um prêmio. Eu gosto de reanalisar minhas imagens. Pô, essa imagem realmente ela não tá legal, tá pecando aqui, por isso não foi escolhida, né? Por isso ganhou essa nota mais baixa. Sempre participei de concursos, há muitos anos participo e gosto muito de participar de concursos nacionais e internacionais. Dá sempre, o concurso ele além de ter essa temperatura, de ser um termômetro, né, de trazer para você essa temperatura de como está o seu trabalho, o concurso ele te incentiva a evoluir também, né, de uma certa maneira. Ele te incentiva a você buscar mais imagens, participar de novo, né, ter a chance de ganhar de novo. Ele te projeta também, o concurso te projeta. Você ganhar um prêmio no concurso, você ganha projeção, ganha conhecimento no teu nicho fotográfico, né? Respeito, valorização do teu trabalho, tudo isso vem junto com um desfecho de um concurso. E Legal. além do friozinho na barriga, que é muito gostoso, né? Na hora do resultado. É maravilhoso. É a Sempre, melhor parte. sempre. Anselmo, e fazendo aqui uma conexão com esse assunto de concursos, eu gostaria de fazer contigo uma experiência que a gente está testando aqui nesse programa Perfil de Campeões da BPA,
que é revisar algumas fotos que ficaram no primeiro, segundo e terceiro lugar na Copa Mundial de Fotografia. Então eu vou começar com o ano de 2022, vou mostrar aqui as fotos na tela. Se der tempo a gente faz 2021, 2020, enfim, mas o objetivo aqui é que a gente seja um pouco breve e comentando para o pessoal que está começando e talvez ver umas fotografias que ganharam um bom posicionamento no concurso e talvez a gente não tenha essa capacidade de entender o porquê, entender os pontos positivos, né? E se tiver ponto negativo, também, né? Comentar os pontos negativos. Para que essa leitura breve que a gente faça ajude as pessoas que estão trabalhando nas suas imagens a entender um pouco mais, interpretar o seu próprio trabalho e melhorar, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui a tela do site da Copa Mundial de Fotografia. Eu estou justo na parte de galerias e vamos aqui direto para o resultado de 2022 e na categoria de natureza. Olha só, estas três são as três imagens com medalha de ouro, prata e bronze. Então, vamos começar com essa primeira aqui, que foi a ganhadora da medalha de ouro, é da Michelle Valberg. Não me lembro exatamente de que país ela é, mas linda foto. Conta pra gente o que você vê de positivo nessa imagem. Bom, é uma imagem que, assim, ela foge um pouco da parte de landscapes, né? E está claramente direcionada para vida selvagem. Eu acho que até as três, né, Renato, são de vida selvagem, né? As três, exatamente. Esse ano aqui, as três. Pois é, até vou fazer um parênteses aqui, porque, assim, os concursos, eles estão tendo uma tendência de ter muita premiação em vida selvagem, e eu percebo que a landscape ficou um pouco de lado, sabe? Sério? Isso eu venho percebendo claramente nos concursos. Tem um concurso que eu participo no Brasil aqui há muito tempo, há muitos anos, e eu percebo que inicialmente as fotos de landscapes eram bem premiadas e ultimamente é só a vida selvagem. Talvez seja ideal no futuro a gente separar as duas coisas, porque eu Já acho que separou. Essa é uma grande novidade, que quando você tocou esse... são diferentes São... realmente. Aham. Tem que separar, tem que separar. Porque é claro, Renato, que uma fotografia de vida selvagem, ela vai te trazer muito mais impacto do que uma fotografia de cena natural, de paisagem que é parada, não é dinâmica, né? A fotografia de vida selvagem é dinâmica. Então, o impacto inicial, que é um dos primeiros pontos, né, de análise de uma fotografia, é o pá, é o impacto, né? É o baque. Então, você olha uma foto como essa aí, uma foto linda, né? Você, nossa, que foto maravilhosa, né? A captura, assim, incrível, né? Desse animal. Frisou o momento, né? Fez a foto com uma velocidade bem alta e no momento que o animal está se debatendo, né? Aparecendo todo esse, esse, essa água em volta dele, nessas gotículas de Aham. água, causando, assim, o efeito de um halo, né? Que lentamente vai Aham. desaparecendo em direção às bordas da imagem. E isso causa um impacto gigante da fotografia. Você concentra o olhar a partir desse degradê assim de luz, né? A partir lá da periferia para o centro. E eu acho que isso é o grande tchan dessa foto, né? Se o urso Legal. tivesse fazendo esse movimento sem a água, não teria esse efeito. E, Exatamente. então esse eu acho Definitivo. o grande lance dessa foto, realmente esse halo bonito que esse movimento do animal causou. Legal. Dá um efeito de Legal. moldura também, é bem interessante. Esse comentário que você fez sobre a proporção de fotografias de natureza, de vida selvagem, comparando com paisagem,
Aqui mesmo na WPC, se você der uma olhada, cara, a gente tem Uhum, 10 imagens, né? As 10 melhor qualificadas no contexto mundial, uhum. e 8 delas, 8 são de Duas apenas de landscape, né? É. duas de landscape, esta aí é Uhum. a quarto e quinto lugar. Realmente eu não tinha me percatado dessa tendência, você certamente É, participou em outros isso, concursos, participo e é da deve ter tendência notado. natural. É, Que legal. Mas agora, esse ano aqui, eu queria comentar com você que estão separadas as categorias. A Copa Mundial decidiu tanto para retrato como para natureza, subdividir essas categorias, né? Então é, agora a gente tem tem que para separar. 2023 temos Paisagem, vida natureza, selvagem. paisagem Perfeito. e vida selvagem Ó, separados. eu Então nem sabia, né? provavelmente, provavelmente agora provavelmente não, tem muito mais espaço já para o Vai pessoal ter de mais landscape espaços, com certeza. e esperemos que É. tenha um destaque, né? Que São dois merece. nichos bem diferentes, né? Bem diferentes. E realmente é difícil competir com uma boa foto de vida animal, né? Uma foto como essa, olha que coisa mais linda, né? É uma foto. Aqui, exatamente, É, é muito impactante. Você comentava que o impacto é um dos primeiros critérios para qualificar a fotografia, né? é, E, e esta é uma que, no meu contexto de vida, que eu sempre tive uma fascinação pelas. Eu não sei o nome desse animal, mas parece uma coruja, mas Coruja das Neves, certamente é né? uma das neves. Uhum. Você provavelmente já viu o comportamento delas de virar o pescoço completamente Sim, assim, a cabeça completamente. É. sem E mover o o corpo. corpo, né? Quando fazem isso, cara, eu vejo isso, me dá uma má impressão, me dá assim com um medo, não sei, me impacta muito. E essa foto, para mim, pessoalmente, no contexto de vida e de traumas com bichos do Renato, essa foto é muito forte, né? E Ela é eu muito diria que forte. aqui tem o dinamismo que você comentou, aqui Uhum. o animal está provavelmente aterrissando, imagino, né, que está chegando em algum lugar, não sei. Uhum. É, é, talvez nessa parte superior aqui da asa, não conheço exatamente o contexto, né, mas para mim é uma foto heróica realmente. Eu ia comentar que talvez aqui está um pouquinho passado esse branco daqui que quase É, se une talvez sim. com o Mas está se fundo. confundindo bem com o fundo, né? Toda ela, né? Por causa Aham, da paisagem de neve. Eu acho é. que isso é um grande atrativo da foto. Se confunde muito E, com o fundo, né? A camuflagem perfeita, né? Dessa ave. exato. E o É, destaque da cor dos os olhos, olhos. todo É, esse entorno branco e o sim. desenho mesmo das alas Uhum. também, né? O Essa movimento forma que faz simétrico aí também chama muita atenção, né? Que o fotógrafo captou, né? Ele é captou muito. as duas asas em simetria, né? Para frente. Ah, tá bem interessante. É, Eu acho que aqui essa foto, eu acho que essa foto está muito próxima da primeiro lugar, né? aham, Talvez tenha perdido um pouco de ponto por causa disso mesmo, da asa do fundo, né? Que ficou um pouco aqui. sem definição, né? Talvez, pode ser. Uhum. Repito, para mim isso aqui é uma foto heróica, porque É, num captar ambiente esses de momentos, neve, todo branco, controlar a exposição bem controlada, conseguir um movimento não tão movido como a gente vê aqui, né? é, A, a definição, né, das, das asas. das asas e tal, Uhum. realmente é louvável É, aqui o diz um esforço ponto do fotógrafo. interessante, né? Você vê que para uma boa foto, ela não precisa estar 100% nítida, né? Às vezes a gente se preocupa Aham, tanto com nitidez, com definição. Não precisa, né? Uma imagem, ela é impactante por si só, por si só, exatamente. E sem às vezes até necessidade o de termos movimento, tão técnicos. às vezes o movimento vai ser até o papel contrário, vai justamente. Aqui não é tanto o Exatamente. movimento de câmera, mas velocidade de obturação aí, né? É, Então, definitivamente não tudo tem que estar congelado, extremamente nítido, extremamente em foco. Às vezes o momento é muito mais forte que o sim. mesmo.
É. A ideia daquela imagem que você mostrou ali é justamente essa, né? De passar a sensação de que as aves estão se movimentando, né? Ao mesmo tempo que tem algumas paradas no primeiro plano, lá no fundo elas estão se movimentando. Agora, eu tô dando uma olhada aqui para contar a quantidade de landscape que a gente tem em natureza, cara. E olha o que eu me dei conta. Uma, duas, É, duas fotos duas ficaram fotos, entre as 10 melhores. realmente, né? É, Tem que separar. tem que separar, definitivamente. É, Vamos abrir, eu vou abrir uma de landscape aqui que pessoalmente eu gosto muito, uhum, que é a do Luiz Solano Pochet, é um costarriquenho. Ele ficou em quinto lugar no ano 2022, do ano 2021. E essa é a imagem dele. O que você resgata dessa fotografia, Anselmo? bom, o que chama muita atenção para mim é uma imagem bem impactante por causa da luz. A luz está causando um efeito muito interessante, né? A luz que está chegando ali, o sol deve estar nessa posição e eu acho que o sol está nascendo. Isso está nascendo nessa posição, né? Eu conheço essa área aí da Nova Zelândia. Eu tenho uma imagem dessa árvore também. A luz não estava tão bonita assim. Aham. E aí o sol está nascendo, e aquilo que eu falei, né, Renato? A luz é o elemento chave, né? A luz é a composição. A luz Uhum. está chegando de uma maneira muito bonita, trazendo esse degradê de cores. É uma das coisas que mais eu gosto nas margens do dia, é o efeito degradê da luz. Ela vai lentamente passando do amarelo para o laranja, para o vermelho, para o rosa, até chegar no violeta. E além da luz, a gente tem assim, a clareza de um sujeito, né, de um assunto, que é a árvore isolada. A árvore chama muita atenção, ela é um assunto que está evidente na foto. Aham. A luz causa esse reflexo bem interessante das árvores, né, que estão num tom de outono, provavelmente aí é outono, e outono tem essa característica de nos trazer uma luz bem mais bonita, né? A luz de outono é uma luz maravilhosa. Então tem essa simetria também do lago, né? Uma foto que ela traz simetria. Isso gera para a gente uma sensação de estabilidade, de conforto e de bastante conexão, né? Quando a gente tem um horizonte bem nítido assim na cena, a gente cria conexão, a gente gosta de parar, de olhar, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Ter um horizonte, ter uma linha. E o fundo é muito belíssimo, né? Essas montanhas contrastando com a árvore, né? Então dá um plano de fundo bem bonito, né? Essas montanhas nevadas. Então é uma foto que tem bastante elementos de beleza, né? Elementos de design muito interessantes. Legal. Obrigado, Uhum. Anselmo. É, eu gostaria de perguntar para você um pouquinho sobre. Vamos lá na galeria da BPA e vamos na seleção 2022 para encontrar na categoria de natureza. Eu acho que no seu site essa foto está com melhor resolução que aqui. Ela está aqui no seu portfólio, no Acho que ela portfólio? tá, vai descendo o que você acha ela aí. Imagino que esteja lá mais Ah, tá aqui. pronto. Aí. Tá, melhor resolução aqui. Uhum. Conta pra gente. Onde é? Como foi fazer essa foto? Teve algum desafio? Tanto na produção dela como tal, fisicamente no lugar, né? Como talvez algum desafio de pós-processo. Enfim, conta pra gente a história dessa imagem com a Bom, essa é qual uma você imagem foi selecionado para representar o Brasil do lá na Copa. Brasil, né? Campeonato. Orgulhosamente. Essa é uma foto, Renato, que foi uma das fotos minhas de conquista, como eu havia lhe falado. Foi uma foto que foi bem planejada. Eu queria encontrar esse lugar que eu já tinha visto em algumas outras imagens, mas eu sabia que era bem difícil chegar aí.
aí não chega carro e nem você não consegue chegar nesses horários. Tem um barco que vai e vem, mas você não consegue ficar nesse lugar aí para pegar essas luzes. Então, o que eu tive que fazer é remar. Ok. É um lugar que fica no norte do Parque de Banff, no Canadá. Ah, ok, Canadá. É, Ok. e esse lago chama-se Maligne Lake. É um lago que tem uma coloração belíssima, né? É, esse verde turquesa que chama muito a atenção. Então, eu tive que, para chegar aí nesse lugar que chama-se Spirit Island, eu tive que remar. Então, eu aluguei um barco na cidade, botei o barco no carro e cheguei no lago e fui remando. São 16 quilômetros para chegar até aí. Então, ida e volta foram 32 quilômetros remando. E Remando. remando, remando, Ah, não, eu botei. pensei que era a distância da cidade para chegar no lugar. Não, Não, só. não. No lago, Uau! do E início você do tava lago. tava sozinho? Essa viagem, particularmente, a minha esposa se preparou para ir comigo. Ela queria conhecer esse lugar também. E Que ela legal. não é de fazer essas aventuras comigo. Geralmente eu estou sozinho. A maioria das vezes estou Aham. sozinho. Mas ela queria conhecer esse lugar, mostrei as imagens para ela. Aí a gente combinou, ó, você vai se preparar, viu? Porque é casca para fazer esse trecho, não é fácil, né? São 16 quilômetros remando, haja braço. Legal. E Haja aí a abraço. gente acampou, ela se preparou, fez todo um treino, aí ficou 2 meses treinando. E aí a gente conseguiu. Chegamos aí e na noite essa foto é do sol nascendo. Na noite anterior eu consegui umas fotos muito bonitas e tivemos muita sorte que o tempo estava todo fechado, tinha chovido na véspera. Aí no dia seguinte limpou. Durante a nossa viagem o céu começou a limpar, a gente ficou feliz. Chegamos e fizemos o acampamento. Depois eu saí fazer as fotos do pôr do sol. E aí no dia seguinte eu acordei bem cedinho. Aí eu peguei o barco sozinho, que de onde a gente estava acampando até aqui são mais 2 quilômetros. Peguei o barco, botei o equipamento no barco, era umas 4 da manhã, estava escuro ainda. E aí eu vim bem cedinho para fazer essa foto. Sozinho, só eu, ninguém mais nesse lugar. Quer dizer, foram E outros 16 quilômetros? não, aí do acampamento até aqui eram dois, Ah, tá. eram mais dois. Aí para voltar mais 16. Ok. É. E a cena é essa, né, Renato? É um lugar belíssimo, é lindo. Eu consegui ter a sorte de ter essas nuvens aí cintilando em cores, né, com o sol nascendo. Isso imediatamente antes do sol nascer. Na verdade, estava começando a dar o primeiro sinal de que está nascendo. A gente vê numa montanhazinha ali uma leve luzinha que ele estava começando a cruzar o horizonte, a linha do horizonte. E aí essa paisagem belíssima, né? Então foi uma conquista Legal. essa foto. Anselmo, conta pra gente uma coisa, cara. No exercício aí de pensar sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre o que a gente vai fazer no futuro, sobre as decisões que a gente toma, sobre a profissão que a gente escolhe, é, e sobre atividades como a fotografia, que nesse caso para você representa. é, Essa é a pergunta, né? Representa o quê? A pergunta é: por que o Anselmo faz fotografia? É, O que move o Anselmo a fazer fotografia? É uma pergunta que eu não sei se você, se eu consigo transmitir Eu acho que eu entendo, a Renan. profundidade dela, É, mas é uma pergunta profunda. é difícil ter uma resposta assim simples, né, para esse tipo de pergunta, mas eu acho que a fotografia é o lugar onde eu me encontro, comigo mesmo. É um lugar onde eu consigo me descobrir mais como pessoa, como eu sou, o que eu posso melhorar em mim.
lugares assim, como eu comentei, assim, eu gosto muito da imersão, né? Eu não chego em lugares assim com meu equipamento, setando meu equipamento desesperadamente para pegar uma imagem logo, captar. Eu gosto de me conectar com a cena, então procuro chegar bem cedo e deixar meu equipamento de lado, deixo meu equipamento de lado e caminho, me conecto, ouço, né, a minha volta, o barulho do vento nas árvores, os pássaros, adoro, né, o som dos pássaros, água. É, Gosto de sentir a textura das rochas, do solo, o relevo. Gosto, de sentir o clima, tá frio ou quente. Então, assim, é um lugar que eu procuro usar todos os meus sentidos para poder me conectar. E eu acho que é isso que faz a minha foto depois ser captada, né? A partir disso, o que me motiva a fazer essas imagens é todo o processo é o caminho, não é a imagem final, né? Não é Sim. como a gente fala, né? Não é sobre o final, mas é como a gente chega no final. Esse caminho, né? Esse caminho é belíssimo. E em lugares assim eu consigo me descobrir, eu consigo pensar, eu consigo sentar, refletir, me sentir parte, né, desse mundo, como pessoa, como ser humano, como um ser vivo. E isso é muito bacana, é interessante. Assim, todos os lugares que eu vou, eu gosto de ter esse tempo, essa imersão, essa conexão, para a partir daí começar a fazer as fotos. Que legal. Uma boa resposta, boa reflexão. Para você é um assunto de conexão, né? Conexão com você, Conexão, com natureza. autoconhecimento, Legal, reflexão. Eu acho que a gente muito consegue melhorar interessante. muito como pessoa, Renato, em lugares assim, sabe? Lugares que você pode ficar um pouco sozinho, que você pode sentir que você tem a, a, a capacidade de poder sentir estímulos externos, né? Que é uma coisa que a gente não costuma fazer no mundo corrido, turbulento, né? A gente deixa de sentir isso, não para sentir essas coisas. E num lugar assim não tem como você não sentir, né? É muito gostoso você sentir, você deixar os seus sentidos, sentir os seus sentidos, sabe? Nossos sentidos eles ficam todos exaltados em lugares assim, né? A gente fica com sentidos excitados porque são estímulos diferentes, são estímulos naturais, tem a ver com os nossos primórdios, tem a ver com, né? Então pega alguma coisa lá de você, assim, lá de dentro e te balança um pouquinho, faz você pensar sobre você, sobre a vida, sobre quem você é. E eu gosto muito de lugares assim, por isso que eu sou apaixonado por montanhas, acho que montanhas principalmente. Muito bem. Anselmo, fascinante conversar contigo. A gente está chegando no final da nossa entrevista e eu quero agradecer você pela oportunidade de te ter aqui com a gente. E eu quero dar um espaço para você é, deixar uma mensagem final para essas pessoas que estão aí com dúvidas se colocar ou não a sua foto para um concurso, se deixar que outras pessoas avaliem o seu trabalho, ou inclusive algum conselho, recomendação para as pessoas que querem melhorar e crescer o nível da sua fotografia. Momento motivação Anselmo Hoffman. Vamos lá. A motivação eu tenho demais para falar a respeito, porque ah, sempre que participei de concursos, no início é natural a gente ter um pouco de medo, de receio, mas sempre que a gente participa, a gente quer ganhar alguma coisa, a gente quer que a nossa foto seja premiada.
E nesse processo de você ser premiado ou não, a gente aprende muito, né? Como eu falei, concursos, te colocam onde você está, te situam, né? É uma ótima crítica para sua fotografia. Acho que a autocrítica é muito importante, mas você ter uma crítica externa de qualidade é importantíssimo para quem está querendo realmente evoluir a qualidade do seu trabalho. Então, eu incentivo demais a participação em concursos de qualidade, né? Como é o Brasil Photo Awards, e outros concursos que a gente tem aqui pelo Brasil. Também tem alguns concursos bons que vale a pena a gente participar, concursos sérios, né? Concursos de qualidade. Incentivo muito porque frutos dessa participação, de qualquer maneira, você ganha ou não, vem, né? Você vai ter resultado na tua fotografia, você vai saber por onde você tem que evoluir melhor na sua fotografia. E então realmente motivo as pessoas a participar. Eu acho que o medo faz parte, Renato. A gente tem um pouco de medo no início, as pessoas têm medo, timidez, né, de colocar suas imagens, mas eu acho que a gente tem que perder um pouco desse medo e enfrentar, né? Se você quer levar a sua fotografia para outro nível, para um nível superior, os concursos, eles fazem parte. Legal. Anselmo, eu quero agradecer a sua presença, a sua abertura, a disponibilidade de estar aqui com a gente. E quero convidar você, obviamente, mais agora com essa separação das categorias, essa abertura, para participar com a gente e batalhar de novo para Tô chegar dentro, nessa conte comigo. posição de um pódio lá na Copa Mundial de Fotografia. Nós, felizmente, tivemos nos últimos 3 anos uma posição de campeão como país, né, com 2 medalhistas, e tivemos um vice-campeonato também. E o interessante aqui, para quem não conhece e está vendo esse vídeo agora com a gente, é que a participação do Anselmo, se ele ficar em 10º lugar mundial, 8º, 3º, 1º, de qualquer forma, a simples participação dele como parte da equipe brasileira soma pontos, né, pro Valoriza Brasil, muito, pro né, o país. trabalho brasileiro. Então, como equipe, além da possibilidade de ter premiações individuais, os participantes individualmente somam pro país, né? E é uma característica Ótimo. interessante e é motivo para que participemos em grupo, em equipe. E é isso aí, Anselmo, você está mais que convidado, seu trabalho está maravilhoso, é inspirador. Já me vi aí dentro desse barco, desse caiaque remando aí para chegar É, nesse lugar. No Canadá, cara, quero pensar que você foi, sei lá, primavera, verão, não seria nem louco de sair 5 da manhã remando no lago para chegar aí. Bom, inverno nem poderia, estaria provavelmente congelado aí, né? congelado, é. Mas enfim, a gente se transporta com você aí Sim, para esses destinos, nessa história que você conta. E legal. esperamos que você siga contando mais histórias, inspirando mais pessoas. Incentivo a que todas as pessoas que nos estão vendo queiram aprender técnicas de fotografia para fazer um trabalho como o nível e qualidade que faz o Anselmo. Visitem aqui suas redes sociais, seu site, a gente Uhum. está colocando Site, tem aqui tudo. o endereço e esperamos que nos acompanhem na nossa próxima entrevista. Muito obrigado, Anselmo. Obrigado, Renato, pelo convite. Foi um prazer, uma honra, um privilégio. Como eu falei, gosto muito de falar sobre fotografia. Então, para mim é confortável, é o meu espaço e agradecer novamente pelo convite. Prazer é nosso, Anselmo. Até mais. Até mais. Boa noite. E foi um prazer ter você também aqui com a gente, que acompanhou essa entrevista até o final. E vai ser um prazer muito maior que você prepare as suas imagens e seja um desses 6 novos espaços, né, que se estão abrindo aí com a abertura de novas categorias para ser parte da seleção brasileira, que agora em vez de 18, nós estamos com 24 lugares por país para representar as suas nações lá na Copa Mundial de Fotografia. Vai ser um prazer contar contigo e vai ser um prazer ver a sua imagem nessa galeria
maravilhosa que a gente vai compartilhar lá em Singapura e esperamos o seu trabalho. As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro e só com a participação individual de cada um de vocês é que esse projeto tem vida e que esse projeto tem sentido. Esperamos vocês na próxima edição. Um grande abraço e nos vemos na próxima entrevista de Perfil de Campeões aqui na Brasil Photo Awards, a convocatória oficial brasileira para a Copa Mundial de Fotografia. Um grande abraço e até mais.